Você sabia que existe um relato antigo sobre um dia em que o Sol literalmente parou no céu? Não é ficção científica. É uma das histórias mais impressionantes e misteriosas já registradas. Prepare-se para conhecer a Batalha de Gibeão, onde o impossível aconteceu. Imagine a cena. Exércitos massivos se enfrentando sob o sol escaldante do deserto. De um lado, Josué e os guerreiros de Israel. Do outro, uma coalizão de 5 reis amorreus, determinados a destruir a cidade de Gibeão, que havia feito um pacto de paz com os israelitas. A tensão era palpável, o som de espadas se chocando, gritos de guerra e a poeira subindo criavam um cenário caótico. A batalha começou com uma marcha noturna surpreendente. Josué e seus homens viajaram por quilômetros durante a noite para pegar seus inimigos de surpresa ao amanhecer. E a surpresa funcionou. O exército amorreu pego desprevenido. Começou a fugir em pânico. Mas o confronto estava longe de terminar. A perseguição se estendeu por um terreno acidentado, subindo a passagem de Bet-Horon. Foi então que o primeiro evento sobrenatural ocorreu. Você sabia que uma tempestade de granizo, com pedras de gelo gigantescas, começou a cair do céu? Mas aqui está o detalhe mais incrível. As pedras caíam seletivamente sobre os soldados inimigos em fuga, matando mais homens do que as próprias espadas dos israelitas. Era como se a própria natureza estivesse lutando ao lado de Josué. O céu se escureceu com as nuvens da tempestade, mas a perseguição continuava. Josué, vendo que o dia estava chegando ao fim, percebeu um problema crucial. Se a noite caísse, os inimigos restantes conseguiriam escapar na escuridão, se reagrupar e atacar novamente. A vitória completa dependia de mais tempo, de mais luz do dia. Em um ato de fé audacioso, no meio do caos da batalha, Josué olhou para o céu e fez uma oração que ecoaria pela eternidade. Você sabia que diante de todo o seu exército, Josué clamou em voz alta: Sol, pare sobre Gibeão, e você, lua, sobre o vale de Aijalon. Pense na ousadia desse pedido. Não era uma súplica silenciosa, mas uma ordem pública, uma declaração de fé de que o Criador do Universo poderia controlar sua própria criação para cumprir seus propósitos. E o inacreditável aconteceu. O sol, que estava se pondo no horizonte, parou em seu curso. A lua, já visível no céu da tarde, também ficou imóvel. O dia se estendeu. A luz do sol continuou a banhar o campo de batalha, eliminando qualquer chance de fuga na escuridão. O tempo, como o conhecemos, foi suspenso. Por quase um dia inteiro, o sol não se pôs. O relato bíblico diz que o sol parou no meio do céu e não se apressou a si por quase um dia inteiro. Isso deu a Josué e seus guerreiros o tempo necessário para perseguir e derrotar completamente a coalizão dos 5 reis. A vitória foi total e decisiva, graças a um milagre cósmico. Cientistas e teólogos debatem há séculos sobre como isso poderia ter acontecido. Seria uma parada literal da rotação da Terra, uma refração atmosférica que prolongou a luz do dia, ou um milagre que desafia completamente nossas leis da física? Independentemente da explicação científica, o impacto do evento foi monumental. Demonstrou um poder que transcende a compreensão humana. O próprio texto bíblico reconhece a singularidade desse evento. Você sabia que logo após descrever o milagre, o livro de Josué afirma: nunca houve um dia como aquele, nem antes nem depois, em que o Senhor ouviu a voz de um homem? Isso destaca a magnitude do que aconteceu. Um ser humano falou, e o cosmos obedeceu por ordem divina. A história não termina com o sol parado. Ela continua com a captura dos 5 reis que se esconderam em uma caverna. Josué selou a caverna, completou a perseguição e, depois, executou os reis, simbolizando a vitória total sobre as forças que se opunham a eles. A conquista da Terra Prometida pôde então continuar, mas o legado do longo dia de Josué é muito mais do que apenas uma vitória militar. É uma narrativa poderosa sobre fé, sobre a intervenção divina na história humana e sobre a ideia de que, para um poder superior, não existem impossíveis. É uma história que inspira a crer que mesmo quando o tempo parece estar contra nós, a fé pode mover não apenas montanhas, mas também o próprio sol. Da próxima vez que você olhar para o pôr do sol, lembre-se do dia
em que ele se recusou a descer. A história de Josué na Batalha de Gibeão nos desafia a pensar além dos limites do nosso mundo, a considerar as possibilidades que existem além da nossa compreensão. Uma história épica de fé, guerra e o milagre que parou o tempo. Obrigado por assistir a esta viagem incrível pela história. Se você gostou de descobrir sobre o dia em que o sol parou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes como esta. Até a próxima!